Está nos cinemas de todo o Brasil o filme Kardec, que trata aí da história, né, de Allan Kardec. O filme, inclusive, chama A História por Trás do Nome. E nós temos hoje o prazer de receber aqui no programa o diretor, o responsável pelo filme, Wagner de Assis, cineasta brasileiro, que está aqui visitando a nossa região, trabalhando na divulgação do filme e incluiu aí um espaço na sua agenda para atender ao nosso programa. Wagner, é um prazer recebê-lo aqui para falar do filme, da sua carreira, enfim, nesse momento tão especial. Obrigado pela sua presença. Prazer é tudo meu, né? A gente está nessa maratona de divulgação, mas sempre feliz podendo estar falando do filme, né? Agora, queria que você começasse falando, né, antes do filme em si, como é que surgiu o convite para você dirigir uma história que, o filme é brasileiro, mas a história é universal, porque, né, Kardec é uma figura que fundou, né, uma nova forma de pensar, e falar uma religião, não sei se é o termo correto, mas enfim, de uma importância muito grande. Como é que surgiu o convite para você dirigir, ser o responsável por essa história no cinema? Eu estava ainda na divulgação do Nosso Lar. Sim. Foi um outro filme que a gente teve a oportunidade de fazer. Quantos milhões de espectadores teve o Nosso Lar? Nos cinemas, mais de 4 milhões. Mais de 4 milhões no cinema. Eram outros tempos. Sim. E quando o Marcel Sotomayor, o biógrafo que tinha feito a biografia do Chico Xavier, ele me ligou dizendo que ele estava produzindo um outro trabalho, que era o Kardec. E ele propunha a ideia de levar Kardec para os cinemas. Confesso que inicialmente eu achei, nossa, não tinha pensado, porque é um filme de época, não é um filme sobre um brasileiro. Sim. E obviamente tinha todos os desafios inerentes a isso, mas ele me convenceu e eu não podia dizer não, e o projeto nasce ali, mais ou menos 6 anos atrás, com a proposta dele, com a ideia dele de levar a história do Kardec aos cinemas. Agora, já houve outros filmes sobre o Kardec? Outras ficção não, que eu me lembre não. Teve documentário. Um documentário feito aqui no Brasil também. Na França, uma coisa ou outra, mas não ficção, da forma como nós abordamos. Então é o primeiro filme de ficção a respeito de uma figura que é universal. Agora, você já falou, né, que se assustou porque o Kardec é francês. E imagino que toda a história seja ambientada, de fato, né, na França. Foi filmado no Brasil? Não, foi filmado parcialmente lá na França. A gente foi para Paris, inclusive 1 ano atrás, exatamente, a gente estava em Paris filmando. E quais os desafios de um elenco brasileiro, num roteiro escrito em português, para contar uma história, tudo bem, é universal, mas que tem características muito regionais. Como é que você fez esse trabalho, essa adaptação, digamos assim? É um desafio grande. Por isso mesmo, nós precisamos entender claramente o melhor daquele personagem e que pudesse ser conhecido por pessoas que já tinham conhecimento prévio sobre ele, e pessoas que não tinham conhecimento algum. Então, o filme é pensado para que ele possa atender qualquer espectador que sente no cinema esteja interessado em ver a trajetória daquele homem. O filme, na verdade, é uma história de transformação. É um professor, pedagogo, um educador francês, reconhecido por seu trabalho na área da educação, que se permite assistir a uma reunião de um fenômeno que nós chamamos das tais mesas girantes, que assolavam a Europa naquela época, naqueles tempos de 1850, 1852. Século XIX. Wagner, então pode-se dizer que o filme é uma cinebiografia do Kardec? O filme é uma cinebiografia. E aí depois, quando ele... Pergunto porque tem gente que acha que o filme trata sobre o espiritismo, mas não, uma cinebiografia. O filme é muito menos sobre o espiritismo, sim, quase nada de espiritismo dentro do que é o espiritismo de fato, e muito sobre esse homem que, por essa transformação, criou um método de pesquisa e enfim... O que se diz, eventualmente, é que ele codificou um conhecimento, né, sobre a vida espiritual. Nada mais do que isso. Ou tudo isso, né? Tem alguma questão, Nancy? Não, eu acredito que, além desses desafios, por conta de ser uma figura mundialmente conhecida, de passar a história de uma forma... Porque para o brasileiro ele é uma figura bastante cultuada, né? Aliás, dentro do espiritismo, a linha que se segue do kardexismo, né? Acho que é a principal linha espírita no Brasil. Isso foi pensado, de alguma forma, para que não fosse só universalizar a história, mas para direcionar realmente para o nosso público? Sim, o filme ele atende a
a um primeiro público que a gente chama, que é o público que conhece o Kardec, o público espírita. E a gente, obviamente, a gente tenta apresentar mais coisas. O ser humano, né? Hoje, quando a gente diz, quando o marketing colocou a história por trás do nome, o título do filme é Kardec. E eles quiseram ajudar a dizer que, olha, tem muito mais além desse personagem que você conhece eventualmente por biografias. Tem todo o aspecto emocional, todo o aspecto da vida conjugal. Tem uma mulher incrível do lado dele, as descobertas dele, as dores, as inseguranças. Isso tudo traz para quem já o conhece, a gente espera, uma dimensão humana do Kardec. Ou seja, sai do lado do mito, sai daquele homem que é só um quadro na parede e vem dizer, olha, foi um ser humano como qualquer um de nós que passou por situações diferentes e soube encarar essas situações. Eu acho que é aí que está o legal que a gente apresenta da história, né? Ô Wagner, você comentou aí que quando o Nosso Lar levou 4 milhões de pessoas ao cinema, era um outro momento, inclusive, do cinema brasileiro, né? Do cinema no país como um todo. Hoje a gente percebe as salas completamente ocupadas por grandes blockbusters, e inclusive no momento que está os Vingadores aí ocupando, chegou a ocupar 80% das salas na semana do seu lançamento. Talvez agora já um pouquinho menos. Como é que trazer uma proposta de um filme com elenco nacional e tal, num momento como esse? Você tem encontrado espaço nas salas de exibição? O que está de diferente lá atrás quando você produziu o Nosso Lar? Nosso Lar 2010, né? 2010. Uma década de diferença. Exatamente. Aí. Basicamente, a gente agora enfrenta uma situação de um filme muito grande, novamente. Eu acho que isso demonstra o quanto o Estado precisa proteger a produção cultural brasileira em relação a isso, senão fica muito predatório, é absolutamente predatório. Difícil de concorrer. Não tem concorrência, absolutamente. Então, é preciso proteger cota de tela para que o produto que é produzido no nosso país seja visto em razoáveis e iguais condições. A gente não vai dizer em totais iguais condições, que isso é impossível. Então, a gente conseguiu um espaço bacana, o filme está em 465 salas, isso é um pouco mais de 10% de um parque exibidor que tem quase 3 mil salas. Eu acho que o que mudou da época do Nosso Lar para cá é isso, cresceu o parque exibidor, tem mais concorrência. A gente também vive uma crise financeira que ir ao cinema é uma opção que só existe quando a pessoa pode, né? Antigamente ia ser ao cinema todo fim de semana. Sim, era um lazer, né? Hoje enfim, é um evento. Hoje vira um evento, né? E aí as escolhas acabam sendo menores em quando que a gente vai ao cinema, né? Então, são diferentes situações, mas a gente está feliz. A gente está feliz com o nosso espacinho, a gente está feliz que o público está correspondendo, boca a boca. Quem vê gosta muito e recomenda, inclusive. Isso pra gente é o melhor de tudo, é a reação do público. E aí vamos continuar a nossa trajetória, né? Há quem afirme, inclusive, esse é até um tom crítico que se faz, né? Uma linha de filme produzido no Brasil, que é quase como uma tentativa de manter um espaço, pelo menos de público, de arrecadação, apostando num nicho mais religioso. A gente já viu alguns filmes aí, por exemplo, com o Padre Marcelo, né, um pouco mais de uma década. Vemos agora a produção aí, talvez impulsionada pela Record, Os 10 Mandamentos, a biografia do Edir Macedo, e a questão da temática espírita também, que se criou um nicho no Brasil. Como é que você rebate essa crítica? É realmente para manter uma indústria, um espaço com um público mais ou menos certo ou não? Eu adoraria que a gente pudesse, que essa crítica fosse super real e a gente pudesse estar lançando um filme por ano, eventualmente, né? Ela não para poder ser criticado de fato. Mas eu acho que a gente carece de mais produções e o público tem direito a ter produtos que atendam aos seus interesses culturais e, eventualmente, interesses outros que você dá no cinema. Mas isso atrapalha, por exemplo, você pensa que atrapalha aquele público que não é identificado com o espiritismo de chegar no cinema, ou mesmo assistir o Nada a Perder, de Edir Macedo, Os 10 Mandamentos, você atrapalha um pouquinho, afasta Eu acho que preconceito sempre atrapalha, né? Qualquer coisa que você não viu e já não gostou, não faz sentido, né? Eu, particularmente, vejo todos esses filmes, porque são nossas produções, são os nossos colegas trabalhando. Roteiristas, diretores de arte e tal. E a nossa cultura. Uma das coisas que falam do Kardec é que não parece um filme brasileiro. E isso é dito em tom de homenagem, mas eu não sei se eu rio ou se eu choro, porque, ao mesmo tempo, parece que não reconhece a nossa capacidade de produzir obras que viajem para o mundo inteiro, como no caso do Nosso
lá que está em 40 países, A gente não conseguiu superar isso, né? Desde a retomada, olha, é tão bom que nem parece brasileiro, né? Pois A gente quando é bom, não parece brasileiro. Esse é o nosso complexo de vira-lata. É um desconhecimento do próprio cinema nacional, E né, eu acho que Wagner? também é padronizar por produções que não se deve comparar. Não dá para comparar um filme de 200 milhões de dólares com um filme produzido no Brasil. Mas, de qualquer forma, a pessoa vai ao cinema para ver uma boa história. Nós vamos ao cinema porque a gente quer ver uma boa história. E se você se permite, em algum momento, ver novas boas histórias e não sempre as mesmas boas histórias, eu acho que é uma coisa boa que você está fazendo por você. Por isso que eu entendo que o Kardec, nesse sentido, é um filme que vem para falar para espíritas e para não espíritas. Quem não é espírita pode ir lá e ver uma história bacana, de emoção, de um casal bacana, de uma produção de época. Filmar época é muito difícil, como a gente falou anteriormente. Então tem muito valor de produção na tela, tem emoção genuína na tela, tem um trabalho espetacular do Leonardo Medeiros, que faz o Kardec. Isso que eu ia te perguntar, qual que é o elenco que você conseguiu trazer? O Leonardo trazer? Medeiros, a Sandra Corvelloni, são dois atores premiadíssimos. Ela que premiada fazem, em Cannes. Exatamente, que fazem um casal que, inclusive, a primeira vez que eles trabalharam juntos, não parece, a gente se surpreendeu muito. São talentosos, são capazes, e enfim. Tem o Genésio de Barros, eu voltei a trabalhar com a Letícia Braga, que fez a Menina Índigo comigo. Ou seja, tem bastante coisa na tela que possa acontecer que não seja apenas espiritismo, né? Eu torço um pouco o nariz para a ideia do filme espírita por causa disso. Sim. Né? Porque o espiritismo não é gênero de cinema. O espiritismo é uma doutrina, né? É uma doutrina. E aí... influente na sociedade ocidental e que merece, no mínimo, o que a gente observe. Que você conheça como foi que isso começou. Agora, seguindo nessa linha da defesa que você faz da laicidade que o filme traduz, como que foi manter exatamente essa situação, sendo que você retrata a história de um personagem tão marcante para o espiritismo? Eu acho que, na verdade, assim, não é, a gente não quer evitar ao máximo a existência do espiritismo na história. O que a gente quer é olhar o ponto de vista universal, que foi uma palavra que você usou já, mas a gente quer usar o que é melhor daquela história que possa ser compreendido por todos. Nosso Lar é um filme sobre vida depois da vida. Isso é universal. Está em tantos países justamente por isso. Então, para a gente, é muito mais assim... Qual é o momento importante dessas... Tanto que o filme é um recorte biográfico. A gente não conta como nasceu, como cresceu e, eventualmente, como morreu. Enfim, a gente conta aquele momento em que ele... É um pouco diferente do filme do Chico Xavier, por exemplo. O filme do Chico Xavier, cronologicamente, ele aborda desde a infância e tal. A gente faz um recorte biográfico. Que é um filme lindíssimo também. E que é interessante também você conhecer aspectos da vida do Chico que ninguém conhecia. Sim. Então, é muito mais... É honestidade com o tema. Obviamente a gente está fazendo um filme que fala sobre o espiritismo indiretamente, mas a gente não está querendo fazer propaganda espírita objetivamente. Ninguém quer transformar ninguém com filme, ninguém quer impor a ninguém nada em relação a isso. Nunca quis, seria um erro absurdo. O que a gente busca sempre é, olha que história bacana, olha que coisa interessante. Você conhecia? Enfim, acabei de vir lá de Matão, do centro do Memorial do Caribá Schutel. Sim. Que coisa incrível a vida desse homem. Um farmacêutico, um homem dotado de uma ideologia humanística, era espírita também, mas o quanto isso faz parte da história dele ou não, é só o jeito de olhar, sem melindre algum, e acho que talvez o filme, a sua realização, ela precisa ser laica. Mas o tema, obviamente, A Paixão de Cristo não é um filme laico porque fala sobre um momento importante da vida do cristianismo. Filmes sobre Paulo de Tarso, filmes sobre... Eu acho que quanto mais a gente produzir, de novo, quanto mais a gente produzir e criar uma indústria e isso ser uma oferta para o público, mais legal vai ser para a gente não ficar preso com um filme só em 80% das salas. Isso é bacana, né? Ótimo. Estamos conversando então com o Wagner de Assis, diretor do filme Kardec, que está visitando aqui o nosso programa. Wagner, muito obrigado aí pela sua presença hoje aqui. Tem algum projeto já para depois de Kardec? Tem, um monte. Pode falar sobre algum? A gente quer continuar a saga Nosso Lar, são livros do Chico Xavier. Sim. O livro seguinte é o Mensageiros, a gente muito provavelmente vai fazer a adaptação do Mensageiros. Enfim, são projetos que a gente fica acalentando, esperando possibilidades de financiamento terminarem, que também é um desafio enorme, né? Um filme que dura 6 anos, você passa 4 anos tentando financiar e 2 anos fazendo. Produzindo. Deveria ser ao contrário, né? Para poder
ter mais produção cultural. Há um debate no país hoje aí sobre Lei Rouanet, como está errado, como é que funciona, o teto agora de arrecadação diminuiu consideravelmente, ou pelo menos está no projeto, né, de 60 milhões para 1 milhão e tal. O que você acha disso Tecnicamente, tudo? na verdade, o cinema ele não vive diretamente da Lei Rouanet, mas outras leis ele vive da Lei do né? audiovisual. Sim. E que, inclusive, a Ancine estava congelada as suas atividades recentemente também por um problema. E eu acho que é preciso que os governantes, não só da esfera executiva, mas das esferas estaduais, olhem para o processo de produção cultural não como algo paralelo, mas como algo vital para a nossa vida. A gente não consegue viver sem produção cultural. Não pode esquecer que é uma indústria. Além de ser uma indústria que produz emprego, gera imposto, produz cultura, e isso é a alma de um país. Ainda um país sem cultura é um país sem identidade, né, gente? Ainda ontem eu conversava com uma colega que é de São Bernardo, conversando sobre a cidade, ela disse, olha, São Bernardo já foi a capital nacional da produção cinematográfica. Sim, tinha por causa da cinema, Vera Cruz e tal. Isso. E hoje aquilo é história, é resquício. Falei, Paulínia também, mas recentemente se quis criar ali um polo nacional e tal. E parece que depende sempre das vontades políticas. Troca o governo, não, essa já não é mais a minha vontade. E não se cria uma cultura, um polo cinematográfico brasileiro. Isso é difícil para quem vive de cinema e faz cinema no Brasil. Absolutamente. A gente tem uma indústria incipiente justamente por isso. O Brasil poderia ter pelo menos mais 3 mil salas de cinema em cidades de 200 mil habitantes, em cidades de 150 mil habitantes que não tem sala de cinema. Então, nesse sentido, é preciso que o público também compreenda a importância disso como identificação nacional. Ver filmes sobre histórias que nos digam respeito nos engrandece como povo, nos engrandece como identidade. E a gente está aí para isso, né? A gente trabalha em função disso, né? Wagner, obrigado pela sua presença. Kardec está nos cinemas aqui em Araraquara. Não sei se a Priscila pode me ajudar. Eu mapeei aqui só o Movicon. É só no Movicon, você sabe? Em Matão também, né? Em Matão também, né? Ontem a gente esteve lá numa sessão São especial. Carlos também, a nossa audiência região, regional. né? Procura nos cinemas da sua cidade, que certamente você tem ali um espaço, né, para o Kardec. Vá prestigiar o cinema nacional, vá assistir Livre de Preconceitos. Exatamente, enfim, né? exatamente. E uma belíssima produção. Exatamente. Obrigado pela sua presença, Wagner. Prazer. Sucesso Muito pro obrigado. filme. Sucesso. Obrigado.